sabe a diferença entre contação de história e contar história? Se você não sabe, não tem problema. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer a diferença e ainda te dar dicas para que você arrase nas suas contações. Olá, eu sou a professora Darlene e seja muito bem-vindo ao canal Momento Educação. E no vídeo de hoje vou mostrar para você técnicas para uma boa contação de histórias e como preparar esse momento e o ambiente para ficar mágico, tanto para seus alunos quanto para os seus filhos. Mas antes, sem muita contação, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com várias pessoas para que outras histórias também possam ser contadas. A contação de história, principalmente na educação infantil, desperta curiosidade e estimula a imaginação, auxiliando a criança a resolver seus conflitos emocionais. Isso porque a maneira lúdica de se contar uma história ajuda no desenvolvimento cognitivo e socioemocional, ou seja, uma importante aliada no desenvolvimento infantil. E você, descobriu a diferença entre contação de histórias e contar histórias? Vamos lá então. Quando você lê uma história, é uma forma de apresentar a obra conforme sua linguagem original, utilizando as palavras do autor. Mas quando se conta a história, você improvisa, interage com as crianças e tem a possibilidade de utilizar e transformar elementos em personagens para deixar sua contação mais prazerosa. Ou seja, contar história nada mais é que você pegar um livro e ler do início ao fim. Em alguns momentos, virar a página que foi lida para mostrar a ilustração daquela página, com o objetivo que elas, através da sua imaginação, entendam qual é a história, onde se passa e quem a conta. Essa dinâmica se repete a cada página lida, que apresenta uma figura ou ilustração. Mas quando você faz a contação de história, não utiliza livro nenhum, você improvisa. Utiliza objetos, bichos de pelúcia para serem personagens. Trabalha com músicas, movimentos. Você se torna o narrador, o personagem e com toda a interação pode fazer seu ou seus alunos se tornarem personagens também, com participações especiais. Dessas duas definições, qual é a mais prazerosa e trará o melhor resultado? Deixe sua opinião nos comentários. Para que sua contação de história tenha um momento mágico, o qual foi citado no início do vídeo, é importante criar um ambiente para que essa atividade seja diferenciada, lúdica. Até porque as crianças adoram mudar de sala, de local, de espaço. E se esse outro espaço, local estiver adaptado para essa atividade, com certeza aguçará ainda mais curiosidades delas em um ambiente adaptado entre uma música e outra. Usando materiais diversos, você alcança as particularidades e gostos, tendo a sensibilidade de avaliar o momento oportuno de ampliar o repertório musical. É isso aí! A musicalização é uma ótima ferramenta para deixar esse momento mais prazeroso. Musicalizar é tornar crianças sensíveis e receptivas aos sons, promovendo um contato com o mundo musical já existente dentro delas. Não é preciso ser professora de música, o ritmo, trabalho com os movimentos do corpo e a percepção sensorial da criança faz a melodia da música. Bem trabalhada e cantar, o cantarolar, auxiliam no desenvolvimento da fala. A harmonia de cantar e tocar ao mesmo tempo faz com que nossos alunos busquem a harmonização sonora, o que contribui para a socialização em grupo. Existem músicas que fazem parte de uma contação de história. Por exemplo,
Quem aqui que está assistindo esse vídeo nunca cantou com seus alunos, seu filho ou sobrinhos? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Olha só que legal! Ah, tem uma outra também que eu tenho certeza que vocês já cantaram. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou! Não é legal? Olha só, você pode fazer essa contação de histórias como uma forma de música. Mas não apenas cantar, utilizar de gestos, danças. Você pode fazer uma contação de histórias utilizando diversas músicas, não só cantigas. Ah, eu tenho certeza que na sua playlist de educador tenha diversas músicas que podem ser utilizadas para essa atividade. Assim, como não precisa ser professora de música para trabalhar a musicalização em uma contação de história, você também não precisa ser um contador profissional para levar aos seus alunos um mundo mágico. O principal objetivo na arte de contar histórias é saber despertar a emoção para se contar bem essa história. É preciso possuir uma habilidade e, claro, treino, pois os valores artísticos, linguísticos e educativos dependem da arte do narrador. Então, para você fazer a contação de história, você tem que conhecer bem a história que vai contar, para que seus alunos consigam interpretá-la corretamente. Que a atenção deles esteja focada em você, na sua apresentação, para que quando for necessário chamar um aluno para uma participação, ele participe com bastante intensidade. Os segredos para se contar uma boa história ou realizar uma ótima contação são: curta a história. Isso mesmo, mas eu não estou falando de curta, que a história tem de ser curta, pequena. Não, de você curtir mesmo, é de você entrar nessa história, você ser o personagem, pois um bom contador acredita na sua contação, se envolve, vibra com ela, ou seja, contando com bastante intensidade e propriedade para que o aluno acredite naquilo que você está falando. Evite adaptações. Se você optou por um livro, leia-o inteiro. Leia tudo o que está escrito, não prive as páginas, não pule-as, não resuma, porque você está privando a criança do contato, aquele contexto literário. Então, não tem algo ruim em contar a história, mas conte-a totalmente inteira. Não improvise, porque você está utilizando um material de literatura. Então, ele deve ser contado da forma que foi escrito e, se possível, sempre citando o nome do autor daquele livro. Dependendo da turma, o legal é contar até um pouco da história desse autor. Isso também é conhecimento na arte de contar história. Uma história é um ponto de partida. A partir daquela história contada, desenvolver outras atividades, como, por exemplo, a pintura de um desenho, fazer uma atividade com massinha, ou ao que a sua imaginação de educador sugerir. Mas olha só, imagine no fim de uma contação, ou até contar a história mesmo da Chapeuzinho Vermelho, você realizar uma aula de culinária, fazendo os docinhos que a Chapeuzinho estava levando para a vovó. E para cada história, você tem um leque de opções de atividades para trabalhar com seus alunos. Então,
Use também a sua imaginação, o seu dom de educador e arrase na atividade após a contação de história. Dar modalidade e possibilidade da voz. Sussurrar enquanto a personagem fala baixo ou está pensando em algo é importante. Dar as entonações, as pontuações, principalmente com fala de exclamação, que sugerem espanto, ou interrogação, quando for pergunta. Se a personagem falar alto, faça o mesmo. Use gesticulação facial, principalmente na demonstração do humor, com o sentimento triste e alegre. Em uma contação de história, é fundamental dar longas pausas quando se introduz a palavra então. As crianças começam a ficar pensando, imaginando diversas coisas que podem vir a acontecer em seguida. Uma história ainda mais divertida deve-se abusar e usar de todo o tipo meio artístico, usando de sons, vozes e até expressões para deixar a história bem interessante. Olha só, um rolo de papel pode deixar a voz parecida com a de um gigante. Quanto mais o educador soltar, mais as crianças vão curtir. Os brinquedos, objetos e outras técnicas para estimular a imaginação vai dar muita diversão. Olha só, o garfo pode ser um rei ou uma rainha. As colheres podem ser outros personagens, mamãe, filhinha, vovó, filhinha, neto. O canudo pode ser uma grande girafa ou apenas uma luneta. A caixa pode ser uma casa ou talvez um baú com várias surpresas existentes aqui dentro. Se for um baú de surpresas, no final da história, perguntar para seus alunos o que será que tem dentro desse baú de surpresas. À medida que esses objetos vão surgindo, a criança pode participar dizendo o que aquilo vai se tornar na história, que pode se tornar. E de forma leve, bem leve, finalizar essa rica atividade com um "e todos viverão felizes para sempre". E aí, gostaram dessa dica de hoje? Então, comente aqui embaixo qual técnica você utiliza com seus alunos ou com seus filhos para contar histórias, ou você faz contação de histórias? A música é o seu forte? Que outras ideias você tem para melhorar essa contação? Eu vou adorar ler os seus comentários, interagir com você e, claro, marcar cada um com um lindo coração. Bom, por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!